No silêncio do deserto, onde o vento sussurra segredos esquecidos, um povo inquieto espera. Eles viram milagres, andaram sobre terra seca, onde antes havia um mar revolto. Foram alimentados pelo próprio céu. Mas agora sentem-se sozinhos. O líder que os guiava desapareceu nas alturas do Sinai, envolto em nuvens e trovões, e o medo rasteja como uma serpente invisível. Quanto tempo um coração humano resiste antes de buscar refúgio em algo palpável? Quanto tempo leva para a fé se dissolver na poeira do deserto? Foi assim que começou uma das maiores traições da história sagrada. O dia em que um povo libertado trocou o Deus vivo por um ídolo sem vida. O dia em que a memória dos milagres foi vencida pelo desespero. Mas essa história não é apenas sobre um bezerro dourado esculpido às pressas. Não. Essa história é sobre algo muito mais profundo. Algo que acontece até hoje, dentro de cada um de nós. Imagine a cena. Milhares de homens, mulheres e crianças espalhados entre as tendas, inquietos, impacientes. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, mas os dias passaram e ele não voltou. Primeiro, apenas olhares preocupados, perguntas sussurradas. Depois, o medo. O que faremos agora? E se ele nunca mais descer? Se Deus nos abandonou aqui? E então, o medo se transformou em necessidade. E a necessidade virou desejo. Desejo por algo visível, algo que pudessem tocar, algo que não exigisse apenas fé, mas que trouxesse certezas. E quando um povo que conheceu a liberdade começa a sentir-se perdido, ele busca um antigo cativeiro como refúgio. Arão, o homem que deveria sustentá-los na fé, sentiu a pressão crescer. Uma liderança posta à prova nem sempre resiste à impaciência de uma multidão. E assim, ele cedeu. Tragam-me o ouro, ordenou. E o ouro veio, arrancado das orelhas, dos pescoços, dos pulsos, relíquias da riqueza do Egito, restos de um passado de opressão que agora seriam moldados em um novo Deus. O metal derreteu e das chamas nasceu a imagem do bezerro de ouro. Brilhante, sedutor, familiar. Um reflexo da cultura que ainda existia dentro deles. O Deus invisível era grande demais para compreender, mas aquela estátua dourada era algo que podiam ver, algo que podiam carregar, algo que parecia seguro. E dançaram, e cantaram, e adoraram. O que aconteceu ali não foi apenas um ato de idolatria. Foi a revelação de uma escravidão interna. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do povo. Durante séculos, eles viram os egípcios adorarem o touro Apis, um símbolo de força e fertilidade. Agora, no vazio do deserto, eles voltavam a esse antigo costume. Em momentos de incerteza, somos sempre tentados a recorrer ao que nos é familiar, mesmo que isso signifique trair a verdade. Mas enquanto a festa acontecia no acampamento, o topo da montanha ardia em santidade. Moisés descia, as tábuas da lei em suas mãos, mas antes mesmo de ver o que acontecia, ouviu. O som da traição, da celebração do erro, do coração humano se dobrando diante da própria fraqueza. Quando viu o bezerro de ouro, a fúria tomou conta dele, e as tábuas da lei se espatifaram contra as pedras. Como um povo que viu Deus agir poderia se curvar diante de uma imagem sem vida? E aqui está o ponto mais profundo dessa história. O bezerro de ouro não era apenas um objeto. Era um reflexo do coração humano. Era o medo transformado em imagem. Era o desejo por um Deus manipulável, que não exigisse confiança, que não desafiasse, mas que apenas estivesse ali, pronto para ser tocado. E se pensarmos bem, ainda hoje construímos nossos próprios bezerros de ouro. Sempre que colocamos nossa segurança em algo visível, quando escolhemos o caminho mais fácil em vez da fé, quando trocamos a verdade pela conveniência, estamos repetindo essa história. Será que ainda estamos tentando trazer de volta o Egito, mesmo depois de termos sido libertos? Será que criamos ídolos modernos, feitos não de ouro, mas de controle, de orgulho, de coisas passageiras? O que foi destruído naquele dia não foi apenas uma estátua. Foi uma ilusão. Deus queria ensinar ao povo que a verdadeira fé não precisa de símbolos vazios, mas de um coração que confia mesmo no silêncio. Então, olhe para dentro.
Qual tem sido o seu bezerro de ouro? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Será que, sem perceber, você também tem buscado segurança em algo que não pode salvar? A história do bezerro de ouro não ficou no passado. Ela se repete, geração após geração. A única diferença é que, hoje, a escolha está em suas mãos. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like e siga nosso canal. Compartilhe com seus amigos, eles também vão gostar.